Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos os amados irmãos. Nós estamos com a live da nossa igreja, Igreja Apostólica Remanescente de Cristo, trazendo hoje uma palavra de amor, de carinho, de entendimento nos dias tão difíceis que nós estamos atravessando. Sabemos que todas as coisas muitas vezes nos levam a deixar-nos abatidos, tristes, mas nesta noite o Senhor vem com uma palavra abençoadora para que eu e você possamos crescer um pouco mais na fé. Que tudo o Senhor faz para que o nome dele seja glorificado. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração e aonde essa live chegar, falará e continuará falando. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo para mim e para você nessa noite. E eu queria mesmo, estamos com difíceis sinais aqui de internet hoje, viu? Mas eu gostaria mesmo que mesmo antes que eu fizesse essa oração, eu gostaria de pedir para você que você compartilhasse, entrasse lá no YouTube, Pastora Marina, se inscrevesse lá, me ajudasse a evangelizar. Tudo que você pode fazer é evangelizar, me ajudar a evangelizar. Que esta palavra seja pregada, dita, através dos meios que nós temos hoje. Então, se você puder, se inscreve lá, passe para frente, abençoe outras vidas com essa palavra. Eu estarei fazendo uma oração para estar lendo a palavra do Senhor nesta noite. Senhor, eu entrego esta palavra e tenho certeza que o Senhor falará ao nosso coração de uma maneira, Senhor, maravilhosa. Por isso, continua conosco, nos dando a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria mesmo, antes de ler 3 versículos, de falar um pouquinho sobre Jesus, o pão da vida. Naquela época, Jesus estava com a multidão e Jesus estava explicando para eles que eles tinham que procurar ser sinceros, buscar a verdade que ele estava ensinando. E muitos ali estavam preocupados com aquilo que ele estava fazendo, sabe, ensinando. Muitos tinham curiosidade de saber de que forma e de que maneira seria aquela palavra, porque eles tinham acabado de comer, se alimentar ali com Jesus. Então eles estavam preocupados. Então Jesus estava dizendo para ele: vós estáis a procurar comida para saciar a fome, mas eu hoje estou apresentando para vocês algo muito maior, muito grande, algo que ninguém pode tirar de vocês. E ele falava aqui no capítulo de João 6, 28, dirigiam-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Eles estavam curiosos, eles queriam saber o que eles poderiam fazer para poder realizar a obra de Deus. E Jesus lhe responde, e respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Jesus aqui estava falando do Pai. E é sobre isso que eu vou falar nesta noite. Falar sobre o Pai. E aquelas pessoas que estavam ali preocupadas, como que eles poderiam fazer para engrandecer, porque eles estavam vendo maravilhas. Eles estavam vendo Jesus de uma forma assim esplendorosa, de uma forma sem igual, e eles queriam fazer parte. E Jesus respondeu para eles: a obra é esta, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. E esse que enviou chama-se Deus, Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas.
E eu quero falar para você sobre isto. Então, se você for comigo para o mesmo capítulo de João 6:41, e vocês observem o que as pessoas que estavam ao lado de Jesus, porque Jesus estava conversando com aquelas pessoas, juntamente com os seus discípulos. Mas havia ali alguns judeus que não queriam acreditar. E está escrito assim: e murmuravam, pois ele, os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu? E diziam: não é este o Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora desci do céu? Porque a história é a seguinte: o maná que desceu do céu foi na época do deserto. Mas aquele maná foi Deus que enviou por um tempo para saciar a fome. Num tempo onde não tinha-se nada, nem para plantar, e não haveria nem tempo. Mesmo que plantasse, não colheriam, porque eles estavam de saída ali do Egito, da Babilônia. Então, eu quero dizer para você que lá naquela época já havia incredulidade. E aqui, os judeus presenciando as maravilhas que Jesus estava fazendo, ele ensinando, porque eles estavam acabando de sair de uma comitiva aonde vários milagres aconteceram, aonde Jesus, eles tinham acabado de sair de Cafarnaum, onde eles comeram todos juntos e eles estavam maravilhados. E Jesus ali, aproveitando aquele momento, começou a explicar. Mas no meio de toda essa explicação, havia os murmuradores. E Jesus respondeu para esses murmuradores, porque olhavam Jesus como uma pessoa comum. Não era esse o filho de José? Não era esse o filho do carpinteiro? Não era esse o filho de Maria? Não era esse que nós conhecemos? Como que ele está dizendo que é o pão da vida? Que é o pão do céu? Desci do céu. Então eles vieram para trazer a confusão. Vieram para trazer dissensão. E Jesus responde assim. Respondeu-lhe Jesus: olha a primeira coisa que Jesus ensinou para os murmuradores. E Jesus lhes respondeu: não murmureis entre vós. Mas não estavam ali falando de coisas boas? Sim, estavam. Mas aquelas pessoas queriam tirar o foco, a atenção daqueles homens que verdadeiramente queriam aprender de que maneira poderiam fazer a obra de Deus. E Jesus ainda fala mais algo no segundo versículo: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não lhe o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. Olha mais o terceiro versículo: pois está escrito no livro dos profetas: e serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus está ensinando para nós aqui. Nós só podemos ter esse pão da vida através de Jesus. E aqueles que estavam com ele não queriam acreditar. Os próprios da sua descendência não queriam acreditar que Jesus estava ali ensinando. Ele estava dizendo: eu sou aquele que vou morrer por vós, e através da minha morte de cruz, vós tereis vida eterna. Porque eu estou fazendo a vontade do Pai. Mas aquelas pessoas que estavam ali queriam dissipar, queriam tirar toda a compreensão daquelas pessoas que estavam maravilhadas com os benefícios, com os milagres, com as mudanças de vida. Sabe, quebra de maldição, libertação, paralítico andando e tantas coisas que Jesus fez. Não diferentemente, eu vou trazer esse problema para os dias de hoje. Quando você começa a dizer o que Jesus fez, o que ele faz e o que ele vai fazer, as pessoas acham que tudo isso não passa de fábulas, de situações transitórias, passageiras, que não levam a nada. Mas aqui, quando Jesus respondeu para aqueles homens,
e eu estou respondendo, a começar de mim, ele disse algo muito importante nos dias de hoje para nós termos a nossa vitória. Quando eu estudava essa palavra, uma das coisas que Deus fala no Velho Testamento, que 5 coisas ele condena e uma ele abomina: murmuração. Então aqui está um dos segredos da sua vitória. Porque não era porque eles não sabiam se Jesus era o pão que vinha do céu, que desceu do céu, que era o pão vivo que desceu do céu. Eles não estavam querendo entender, eles estavam querendo conturbar. Eles estavam querendo tirar do foco daquilo que Jesus queria arrancar. Tirar as correntes, tirar as prisões, tirar os grilhões, tirar, muitas vezes, um espinho que talvez estivesse machucando na alma daquelas vidas. Porque quando Jesus falava, pairava uma paz. A multidão o seguia. Aonde Jesus ia, as pessoas queriam estar perto. A palavra fala que a multidão o afligia, porque todos queriam estar com Jesus. E quando nós vemos a vitória se aproximando, os inimigos ficam de longe, cogitando coisas, tentando tirar aquilo que até o presente momento está sendo vitorioso. E era o caso de Jesus explicando sobre o pão da vida para aqueles homens, quando eles estavam lá em Cafarnaum. E aqui, esses mesmos judeus queriam, conturbar aquela mentalidade que Jesus estava abrindo a mente, tirando da alma. Sabe o que é incredulidade? Os ídolos que eles tinham naquela época, os sacrifícios de tolos. E eu venho nesta noite dizer para você, e vou te comprovar um pouquinho mais à frente, que um dos fatores da nossa vitória é nós não murmurarmos. Daquilo que não entendemos, nos calemos. Daquilo que não sabemos, não falemos coisas que vai nos pesar. Porque tudo na vida tem um peso, a palavra tem peso. A palavra de Deus fala: aquele que mentia não minta mais. O que fale palavra torpe, não fale mais. Aquele que adulterava, roubava, não faça mais. Deus não está acusando com o dedo, não está apontando, te chamando de irreverente. Ele só está falando: não faça mais. Por isso, quando ele deu o conselho aqui, não murmureis entre vós. Ah, pastora, mas isso foi para eles lá. Não, isso é para nós aqui hoje. Porque quando nós murmuramos, nós lançamos dardos, setas, flechas, e uma palavra lançada você não pode pegar. Você pode se arrepender, mas a palavra já foi lançada. E tudo que eles queriam era atingir um alvo. O alvo aqui era Jesus. Quem é o alvo hoje? Eu e você. Eu e você que estamos nessa dimensão para caminhar para a nossa vitória. Acreditar que nós não somos mais pessoas, simplesmente pessoas. Embora sejamos mortais, mas somos aqueles que Deus está preparando a trazer o melhor dessa vida. Não é lá na eternidade, é aqui. Começa aqui. E Jesus fala mais algo aqui. Está dizendo assim, olha: está escrito no livro dos profetas, e serão todos ensinados. Uma coisa que eu quero dizer: tente aprender, tente ler a palavra para você entender. Quando você lê a palavra de Deus, que é a palavra viva, você terá dias melhores. Você terá a conclusão de algo que está atrapalhando o teu caminho, com o discernimento de que forma, de que maneira você deve, para começar a orar, pedir para não errar. Então, quando ele está falando, está escrito no livro dos profetas, portanto, serão ensinados por Deus. Por que por Deus? Porque esta palavra é do Pai. Esta palavra foi gerada, inspirada, nasceu no coração de Deus.
E quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos liberta de situações remotas, de situações de trás, de hierarquia, de tantas coisas. Ela traz a libertação. Somente a palavra traz para nós o respirar, como a corça, como fala a palavra, como a corça que respira pelas águas. Nós estamos respirando, necessitando desta água. Esta água se chama Espírito Santo de Deus. Então ele fala, no segundo ponto de Jesus, quando aqueles homens tentavam atrapalhar o ensino de Jesus, porque simplesmente ele estava querendo ensinar sobre o que significava o pão da vida, que era ele representado, que ele teria a morte de cruz, mas que eles entendessem que ele veio para salvar os que estavam perdidos. Aqueles escribas não queriam que Jesus ganhasse a simpatia. E vou te dizer algo, quanto mais alegre você se sentir, quanto mais forte você for, mais inimigo você vai encontrar. Nossa, que desânimo. Não! Se alegre. Oh, glória! Estamos cortando aqui. Deus faz resplandecer em nós a fonte dele, a fonte inspiradora dele. Então, quanto mais você se aproxima dele, mais pessoas vão tentar entulhar teus pós, parar você pro caminho, falar que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não vai chegar, que tudo isso não passa de uma sensação. E eu falava outro dia, a sensação não é obra do Espírito. Sensação é um chocolate. Você ter uma sensação é passageiro, mas o fruto do Espírito é permanente. Ele quer permanecer em nós. Então ele fala, serão ensinados. Então o que serão ensinados? Aprender para poder praticar. É isso que Deus está falando aqui. É isso que Jesus estava tentando falar para aqueles homens. Homens muitas vezes brutos, homens de deserto, homens que não tiveram a chance que muitas vezes nós temos hoje, com a facilidade de entender, de ter tudo ao nosso alcance. E a terceira coisa, está escrito no 47, em verdade vos digo, que quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus estava dando para eles as indicações do que ele era, na simplicidade, aquele filho de José, sim, aquele filho de Maria, aquele filho simples, estava dizendo para eles no 48, porque eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Esse pão que foi gerado no útero de uma mulher, pela ação do Espírito de Deus, para poder vir aqui, ensinar, mostrar, curar, libertar, foi crucificado, foi enterrado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo, e para a honra e glória do Senhor, ele voltará para nos buscar. E nos deixou hoje um mediador, Espírito Santo, para nos conduzir, para nos dar a condição de nós continuarmos vencendo, como aqueles homens que estavam lá do lado de Jesus, sendo muitas e muitas vezes, sabe, retrucados, porque tudo que Jesus queria fazer não era falar de governo, não era falar de nada, era mostrar para eles que eles teriam uma condição de vencer tudo aquilo que eles estavam passando. Mas, infelizmente, como em toda situação, sempre tem algo para tentar tirar a nossa paz. Aqueles judeus estavam ali tentando tirar os sonhos de muitos. Se eu te fizesse uma pergunta agora, quantos já tentaram arrancar teus sonhos? Quantos amigos se pareciam amigos e no decorrer da vida você aprendeu que eles não eram esses amigos? Eu quero te dar uma boa resposta. O amigo que você tem, inseparável, chama-se Jesus Cristo. Aquele que te ama, aquele que sabe que você é capaz de chegar, que acredita em você, que quer gerar em você algo surpreendente que você já é, mas que você muitas vezes não sabe. E ele fala assim, quem crê em mim tem a vida.
Então essa a importância que Jesus deu nesses 4 versículos. O primeiro é: Deus traz, Deus faz. Todo aquele que Deus trouxer virá a mim para me aceitar. Olha o que ele estava falando profeticamente para aqueles homens. A segunda coisa: serão ensinados através da palavra. Porque quando você abre a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus te dá o discernimento para entendimento, para que você aprenda. Daí você vai aprender para ensinar, para praticar. E a terceira: creia em mim. Porque crer para ter. Você precisa acreditar para você ter. E eu sempre falo nas minhas pregações que nós não precisamos ter para ser, mas ser para ter. E ser em quem? Em Cristo, que morreu por mim e por você, para que você hoje tivesse e que fosse mais que vencedor. As batalhas vêm, as lutas vêm, é desânimo, são pelejas, são situações que você fala: agora é o fim, agora eu não vou sobreviver. Mas Deus está dizendo nesta noite: quem crer, verá. Quem crer em quem? Em Deus, na palavra, em Cristo, verdadeiramente, que veio, morreu, ressuscitou, está vivo e está dizendo: eu sou contigo. Jesus aproveitou todas as oportunidades para fazer conhecida a sua mensagem. Ele não perdeu nenhuma oportunidade. Jesus não perdia nada. Mesmo sendo afrontado após uma manifestação tão grande. Porque eu sempre falo que depois de uma grande vitória, 2 tentativas de derrota vão vir para tentar te desiludir daquilo que você está sonhando e que você acredita que você vai chegar. Então ele fazia essas oportunidades serem conhecidas. E a sua mensagem era de amor e perdão. Mensagem de Deus. Essa mensagem nós temos que propagar: amor, perdão, liberação de perdão. Não importa o que fizeram, de que maneira fizeram, mesmo que você não esteja presente, mesmo que você não esteja perto, libera perdão e deixe que o Senhor cuide, que o Senhor faça que os anjos de vento, que está escrito no Salmo 104, conclua aquilo que você está pedindo para o Senhor, que libere aquilo que você está pedindo para o Senhor. Liberação de perdão, sabe que traz para você? Bênçãos, produtividade. Você quer ser produtivo? Libere perdão. Falaram, deixa para lá. Você não vai contender. Se cale. E mais, e a forma que você vê Deus, olha só o que o Senhor falava comigo. A forma que você vê Deus, muitas vezes determina o estilo de vida que você está levando. Deus confiou para nós algo. Como que você vê Deus? Como o Todo-Poderoso, o único Yahvé, o grande eu sou, a rocha minha, Senhor dos senhores, Senhor dos céus, o Alfa e o Ômega. Não existe palavras, não existe dimensão, não tem o que possa reduzir, sabe, diminuir o que é Deus, porque Ele é o tudo. Ele chama-se o grande eu sou. Como que você está enxergando? De que forma você vê Deus? Se você está enxergando Ele pequeno, como que você quer que Ele faça coisas grandes? Se você enxerga Ele como teu Pai, Ele vai fazer coisas grandes, mesmo que você não esteja vendo. Ele está dizendo: eu sou por você. Porque aqui Jesus, quando relatou, Ele estava dizendo: ninguém vem a mim se não for pelo Pai. Então creia que Deus quer que você, sabe, enxergue Ele de uma forma poderosa. Lance nos braços do Pai. Ele quer te chamar filhinhos. Como lá em 1 João fala: filhinhos. Deus te chama de filhinho, filhinha, amados. E você só pode chamar de amado alguém que você estima. Sabe, muito do seu estilo de vida pode mudar a sua situação atual. Deus confiou para mim e para você um projeto.
E esse projeto que Deus confiou, Ele pegou esse projeto. Quando você estava sendo gerado, Ele entregou para você. Ele fez com que você fosse uma pessoa... Houve uma ligação aqui, mas continuamos, não abaixamos a cabeça. O Senhor confiou para você um projeto eterno. E esse projeto já iniciou antes que você nascesse. Para que nós tivéssemos, desde quando Ele deu para você esse projeto de vida. Esse projeto dele. Esse projeto para você ser um abençoador na terra. Qualidade de vida. Então, o que você vê em Deus, você vai trazer para você. Quanto mais intimidade com Deus, mais vida própria, de grandeza espiritual você terá. Daí você pode dizer assim, mas nem todo mundo tem essa vontade. Quando nós entregamos a nossa verdadeira conversão a Deus, sabe o que acontece? As coisas velhas ficam para trás e ficarão somente as novas. Aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Acredite, Deus vai fazer coisas grandes acontecer. E eu gostaria de ir com você para Isaías 55, versículo... Isaías 55, versículo 3. Olha o que está escrito. Olha que palavra para mim e para você ter vitória. A começar de agora e amanhecer amanhã com a tua mão cheia de bênçãos. Está escrito assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias. O Senhor quer fazer conosco uma aliança perpétua. Ele está dizendo, inclinai os seus ouvidos para ouvir esta palavra, e vós vivereis. E ele ainda fala mais um pouco aqui no versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o perverso o seu caminho e os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Lembra como eu comecei essa palavra dizendo, deixa a murmuração, deixa as falas bobas. No meio de muitas falas não tem sabedoria. E aqui o Senhor está dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar e deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos maus. Converta-se ao Senhor, que compadecerá de vós. O Senhor está dizendo, Ele não está acusando. Ele está simplesmente nos trazendo a uma verdade. Quando o profeta Isaías estava trazendo ação, ele estava trazendo discernimento. Porque olha o que o Senhor está dizendo agora, no versículo 8. Por isso que eu falo, você faz os planos. Em Salmos está escrito assim, o homem faz os planos, mas a última palavra do Senhor. Você pode fazer. Voltou, estamos de volta. É queda de internet. Mas o Senhor está dizendo aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor está dizendo, buscai enquanto você pode achar. Converta-se ao Senhor, deixe aquilo que o Espírito Santo de Deus te tocar para você não fazer mais, deixe de lado. Não faça. Porque Deus está dizendo, Ele tem pensamentos a meu respeito, a teu respeito. É o melhor pensamento que você pode imaginar. As melhores direções de vida que você pode imaginar.
porque os caminhos do Senhor não são tortuosos, são retos, não tem pedra, é planos. O Senhor tem o melhor para mim e para você, porque Ele nos chama pelo nome. Nós somos chamados de filhos amados, porque cremos que Jesus Cristo, como eu comecei essa palavra, veio a este mundo como o nosso pão da vida, aquele que morreu na cruz, que trouxe para mim vida, que traz essa palavra hoje para mim e para você, para que nós possamos nos regozijar. E Ele fala assim: como os céus são altos, os meus pensamentos são altos a teu respeito. Sabe o que quer dizer pensamentos altos? Não é pouco, é grande, é muito. Você verá o que Ele vai fazer. Você vai se regozijar daquilo que Deus escolheu para que você fizesse. Então acredite, como Jesus venceu aqueles judeus que queria tirar aquele povo, aquela multidão, perturbar a fala de Jesus quando Ele estava explicando sobre o pão. E quando Jesus falou: não murmureis, o Senhor está dizendo aqui: inclinai os ouvidos e ouvi, e se ouvires, a tua alma viverá. E se você ouvir, a tua alma vai viver. Os meus caminhos são maiores do que os teus caminhos, e os meus pensamentos muitos maiores do que os seus pensamentos. Eu vou te dizer para você uma coisa. No versículo 11, está dizendo assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu designei. Deus designou para você o melhor. Ah, mas eu estou passando por tanta luta. O Senhor designou o melhor. A palavra diz aqui: o que me apraz, o que é de conceito de Deus, o que é de carinho de Deus para conosco, Ele vai fazer. Ele já designou. Ninguém pode mudar isso. Nem eu, nem você pode designar nada do que Deus já separou para mim e para você. E assim será a palavra de Deus. Se cumprirá na nossa vida. Goste quem gostar, ache o que quiserem achar. Da mesma forma que os judeus falavam, o Senhor está dizendo: a minha palavra vai permanecer, ela vai prevalecer. A prosperidade não é dinheiro. A prosperidade que a palavra estava dizendo aqui é paz interior. É saber que os problemas existem, situações existem para serem resolvidas, mas Deus nos deu uma estratégia de pensamento para acreditar nele, confiar nele e esperar nele, porque os pensamentos de Deus são muito maiores, são muito melhores do que os meus e os teus pensamentos. A riqueza material é a consequência daquilo que no espiritual você acredita. Então eu pergunto para você, como eu fiz aqui, de que forma você vê Deus? Da forma que você vê Deus, Ele fará para a tua vida a grandeza que Ele quer ver, porque Ele tem prazer nas riquezas para os seus filhos, na grandeza para os seus filhos. Ele tem alegria de ver a cura espiritual da alma dos seus filhos, e Ele quer que a prosperidade nos alcance. A palavra de Deus fala: e a prosperidade vos alcançará. Nós não temos que correr atrás dela, ela nos alcançará, ela virá atrás de nós, desde quando nós acreditemos, não olhemos para aquilo que estão tentando nos tirar da presença de Deus, mas continuarmos firmes, porque Deus traz, Deus ensina, e Ele faz nós crermos cada dia mais na palavra dEle e naquilo que Ele significa para nós. Eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento, que você possa entregar a tua vida, acreditar, saber que os pensamentos dEle vai se concluir, desde que nós possamos crer, não olhar para nada à nossa volta, mas saber que Ele está olhando por nós agora. Senhor, eu entrego esta live nas suas mãos. Aonde chegar este vídeo, Pai, que esta palavra fale aos corações, que as pessoas entendam o amor que o Senhor tem por cada um de nós, e que possamos ver que tudo aquilo que o Senhor designou, ó Pai, mesmo antes de nós existirmos,
É um projeto teu. E esse projeto não vai falhar, Pai, porque o Senhor está à frente. Por isso eu te agradeço por esta oportunidade, abençoando cada lar, aonde esse vídeo adentrar, Pai. Que haja libertação, conversão, que haja alegria, Pai, e que o teu Espírito opere tudo aquilo que o Senhor determinou. É o que eu peço no nome do teu Filho amado, e no nome dele eu agradeço. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a tua vida. Creia. Quando você não souber responder, se cale. No silêncio, Deus trabalha e você verá a tua vitória. Fique nesta paz. Shalom.